Bom, pessoal, como eu sempre oriento vocês, peguem aí a sua apostila ou seu caderno para você ir fazendo as atividades enquanto acompanha a explicação. Vou tentar ser o mais rápida possível, porque essa semana tem bastante atividade. Então, vou fazer a leitura aqui bem rapidinho desse texto aqui com vocês, tá? Então, aqui a gente tem um manual, né? Então, aqui ensinando aqui como é que a gente conecta o PlayStation 4, PlayStation 4 na TV. Então, logo aqui no começo, vamos fazer uma tradução aqui só para a gente entender. Então, aqui, conecte o seu PlayStation 4 na TV. Faça todas as conexões antes de ligar o cabo de energia na tomada. Letra A. Cabo de energia do PlayStation 4. Cabo de energia do PlayStation 4. O formato do conector varia dependendo do sistema do seu PlayStation 4. Letra B. Saída do cabo HDMI. Letra C. Entrada do HDMI. Letra D. Cabo do HDMI. Letra E. O formato do conector do cabo varia dependendo do sistema do PS4, PlayStation 4. Letra F. Ligar em uma tomada. Agora, essa parte aqui, ó. Quando você for usar o seu PlayStation 4 na posição vertical, acople um suporte vertical, vendido separadamente. Bom, vamos aqui responder aqui a atividade número 1, né? Vamos ver o que está pedindo aqui. Observe a fonte e responda. Que tipo de texto é esse? Então, está pedindo para a gente observar a fonte. Cadê a fonte? Está bem aqui, ó. Tá? A fonte está bem aqui, bem pequenininho, logo abaixo do texto, está escrito fonte. E logo aqui a gente já vê, ó, uma palavra que é um cognato, né? Um cognato verdadeiro, é uma palavra. Essa palavra aqui usada, a gente usa essa palavra na língua portuguesa quase que da mesma forma, tá? Só muda praticamente a pronúncia. Então, aqui a gente tem, eu já tinha dito no começo, a gente tem um manual que está ensinando a pessoa conectar o PlayStation 4 na TV, ok? Número 2. Pelas características que o texto apresenta, pode-se dizer que ele eu não tenho certeza, mas eu acho que a gente já viu esse tipo de texto anteriormente. Não sei se foi no primeiro ano, enfim. Mas a gente já viu. Então, esse tipo de texto que dá instrução, né, que ensina a pessoa a fazer alguma coisa, a gente chama de... Bom, eu não vou dar a resposta, mas eu vou dar uma dica. Não é um texto narrativo, porque todo mundo sabe, a gente já sabe, né, que o texto narrativo, obviamente, tem um narrador, tem alguém aí narrando, né, uma história, contando uma história que a gente não está contando história. E também não é um texto descritivo, né, não está descrevendo nada, né, não está descrevendo, ok? Então, já fica a super dica aí. Então, você vai justificar a sua resposta, né? Eu já dei uma grande dica aqui, né? Que esse tipo de texto, ele ensina a pessoa, né? Ele dá instrução de uso de algum aparelho ou de algum equipamento, alright? Então, já eliminei aí as que não e dei outras dicas. Número 3. Quais são os principais objetivos desse tipo de texto? Qual que é o objetivo desse texto? Por exemplo, você compra uma máquina de cortar cabelo. Daí você vai pegar o manual, né? Qual que é a finalidade desse manual? Por que você pega o manual? Porque o manual, né, o manual ele vai te explicar como é que se usa. Então, você vai pensar, qual que é o objetivo de um manual, né? Qualquer manual aí, o manual de uso de algum aparelho. E aí você vai colocar aqui, ok? Número 4. Para os fins a que este texto se propõe, as informações não verbais, ou seja,
as imagens ajudam a compreender as informações verbais? Você acha que ajuda? Por exemplo, tá vendo aqui, ó, a imagem aqui, o desenho, ó. Você acha que olhando assim, você acha que ajuda a compreender o que está escrito aqui? Porque muitas vezes, gente, quando a gente compra algum aparelho, vem escrito assim, vem escrito em inglês, vem escrito em espanhol, menos em português, né? Mas às vezes aí a gente começa a observar as imagens aí, né? E a gente consegue compreender o que é para fazer. Aí você vai responder, tá? Se esse tipo de imagem aqui, as imagens que aparecem, né, nos manuais, se elas ajudam você a entender o texto, ok? Número 5. Muitos textos permitem ao leitor ter diferentes interpretações ao lê-lo. O texto lido também o texto lido, ou seja, esse aqui, né, da página anterior, o texto lido dá ao leitor essa liberdade. Por quê? Você acha, gente, que, ó, por exemplo, quando lá o seu professor na escola, né, te dá um texto, né, uma interpretação de texto, por exemplo, um texto aí da literatura brasileira, né, tem várias formas de interpretar. Dei exemplo de texto da literatura brasileira, mas outros textos também. Você tem diferentes interpretações. No caso do manual, gente, vocês acham que tem diferentes interpretações? Você tem que pensar assim, o manual está ensinando a fazer algo. Ele está ensinando, ele está instruindo, na verdade, né? Está instruindo a fazer algo. Tem jeito de interpretar diferente? Na verdade, tem, mas muito provavelmente a pessoa vai fazer errado, né? O equipamento não vai funcionar, né? Então, você vai responder aí se esse tipo de texto, né? No caso que eu já falei que é o manual, se é possível a gente interpretá-lo de forma diferente, ok? Número 6. Quem é o autor desse texto? E quem são seus prováveis leitores? Então, você comprou lá o seu aparelho de barbear, o seu aparelho de cortar o cabelo. Você pega o manual. Quem que você imagina que fez aquele manual lá? Tá? Quem que você imagina que fez aquele manual? E quem são os prováveis leitores? Você tem que pensar assim. Vamos supor que você comprou lá um aparelho de cortar cabelo da marca Gillette, por exemplo, né? Então, quem que fez? Quem é o maior interessado que você saiba usar esse aparelho, né? E quem é que vai ler isso, né? Qual que é a pessoa que vai ler? Número 7. Considerando a oração Connect your PS4, né? Conecte o seu PlayStation 4 na sua TV, em qual tempo verbal está conjugado o verbo to connect? Então, aqui eu vou só dar como que eu posso dizer, uma breve explicação aqui dessa parte aqui, né, da forma que está escrito aqui. Connect your PS4 system to your TV. Então, aqui, esse Connect your PS4, seu PS4, ele está sendo imperativo, né? Ele está dando uma instrução, dando quase que, vamos dizer assim, quase que uma ordem, né? Então, a gente usa o imperativo nessas situações, né? Para dar conselho, para dar ordem, para dar comando, para dar instrução, ok? Então, já dei uma super dica aí para vocês. Mas depois vocês podem aprofundar e pesquisar mais sobre isso. Número 8. Copie do texto outras orações cujos verbos estão conjugados nesse mesmo tempo verbal, ok? Então, vocês vão... na verdade, tem várias situações aí, né? Porque a gente está falando de um manual de instrução que está instruindo. Então, tem várias coisas, por exemplo, assim... connect... né, tá dando instrução, vamos colocar entre aspas aí, tá mandando fazer, né?
plug, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, vocês vão encontrar aí no texto, tá? Aparece aí em várias, não, nem tanto, tô olhando aqui, nem tanto, mas tem algumas situações aí. Alright? Número 9. Em quais situações esse tempo verbal deve ser usado? Eu já falei lá em cima, né? Já dei dicas lá em cima lá, que é quando a gente está dando instrução, quando a gente está dando conselho, dando comandos, enfim. Eu vou citar um exemplo aqui que vocês vocês vão conseguir assimilar melhor. A gente escuta muito esse tempo verbal em casa, com as nossas mães, né? Quando a sua mãe fala para você assim, ó, lava a louça. Ô menino, lava a louça. Na escola, né? O professor fala pro aluno assim, senta, levanta, enfim, apague o quadro. Soa às vezes um pouco assim rude, né? Mal educado. Então, na escola, geralmente o professor vai falar assim, ô fulano de tal, senta, por favor, né? Aí a gente coloca o por favor na frente para não ficar aquela coisa assim, né? Em casa, geralmente não. Geralmente sua mãe vai falar para você, ô fulano de tal, lava a louça, sai daí, levanta, tá? Então esse é o imperativo, alright? Número 10. Escreva as orações do exercício 2 na forma negativa. Cadê o exercício 2? Peraí, deixa eu procurar esse exercício 2 aqui. Bom, pessoal, eu não vou ler esse texto todo aqui com vocês, que vai ficar extremamente cansativo. Mas, só para, né, situar vocês, esse texto que está aqui ao lado é o texto que estaria dentro aqui desse quadrado, tá? Estaria aqui dentro, mas teve um errinho aí de configuração e eu tive que colocar ele aqui ao lado. Mas eu vou ir vendo aqui com vocês essas palavrinhas aqui que são palavras-chave, que vai ajudar vocês a compreender o texto e fazer as atividades seguintes, tá? Então, mas a maioria dessas palavras aqui são palavras bem familiar aí para quem mexe com videogame ou que mexe com até mesmo celular, enfim, qualquer aparelho eletrônico, essas palavras são bem comuns.
Então, aqui a gente tem o Play, que tem várias traduções, mas no caso de um aparelho eletrônico, a gente sabe que, por exemplo, lá você tem a música, tá lá, você aperta o Play, né, significa que é para, como se diz assim, para começar, né, ou quando você vai começar quando você vai começar a rodar o jogo lá, enfim. Esse download, né, quando você vai baixar algum arquivo, né, aqui a gente tem o Free Trial Version, então seria a versão de teste gratuita. Isso aqui a gente vê muito quando você quer baixar um aplicativo, né? Aí tem uma Free Trial Version, né? A versão gratuita de teste. Free to Play, então aqui livre para jogar. Aqui a gente tem as data, que significa, não é data de data, viu, gente? Data de hoje. Nesse caso aqui, nesse contexto, seria os dados, ok? Depois a gente tem o background, que seria fundo, né? Se você for traduzir aí. Buy, comprar, purchase, compra, né? Esse add, adicionar, né? Isso aqui é bem comum no WhatsApp, quando você vai adicionar uma pessoa nova aí no seu celular, aparece essa palavrinha aqui. Depois nós temos o checkout, a verificação de saída, o start, início, né? Eu tô lá, boto o joguinho, aí aparece start, aí eu clico lá para começar. Account, step, são os passos, né? O buttons são os botões, content, conteúdo, customer, o cliente, view, visualização, screen, tela, aqui para deletar, library, a biblioteca, USB, a gente conhece como USB, depois o storage device é o dispositivo de armazenamento, isso aparece também no celular, available, disponível. Bom, eu fiz aqui, assim, bem rápido mesmo, porque esse vídeo já tá, tipo, gigante. Vamos ver as próximas atividades, que vai ser solicitado aqui. Vamos lá. Eu tive que colocar o texto aqui, novamente ao lado, porque a gente vai precisar bastante. Então, a pergunta número 1. Quais são as possíveis maneiras de se jogar o PS4? Não tem exatamente essa resposta no texto, mas tem uma outra informação, que a informação mais próxima que a gente pode estar colocando aqui, ó. Some games have free trial versions for you to try before you buy, and some games are free to play. Então, aqui tem, na verdade, as duas formas de você jogar, não? É isso. Então, aqui, ó. Então, algumas têm a versão gratuita, né? A trial version, ou seja, aquela versão de teste, versão gratuita de teste, para você jogar antes de você comprar. E alguns são free to play, ou seja, livre para jogar. Alguns são gratuitas mesmo, ok? Número 2, quais são os passos para baixar os jogos do PS4? Aí aqui a gente tem os steps, né? Os passos, vamos achar aqui. Peraí. Também aqui, ó. Select the content you want to download and then select Add to Cart. Então, aqui seleciona o conteúdo que você quer baixar. Ok? Seleciona o conteúdo que você quer baixar. Enfim, gente, toda essa parte aqui, ó, tá vendo, ó? Peraí. Desculpa, gente, nós tivemos aqui uma interrupção, me desconcentrou aqui, mas enfim, vamos voltar. É assim mesmo, gente, gravar aula em casa é assim. Então, selecione o conteúdo que você quer baixar. Aí, depois, enfim, gente, é toda essa parte aqui, ok? Vocês podem aí copiar, não sei qual que vai ser a instrução do professor de vocês, se é para copiar em inglês, se é para traduzir, enfim, os meus alunos podem copiar em inglês mesmo, tá? Esses bolinhas aqui, tá os
os steps, né? Como é que fala? As etapas, ok? De tudo que você tem que fazer. Número 3. Em qual tempo verbal está conjugado o verbo to select na oração select PlayStation Store from the content area? Então, só retomando aqui, letra A está dizendo que é presente simples. Então, presente simples, gente, se trata das coisas que você, da sua rotina, né, que você faz no dia a dia. Não só isso, mas só um exemplo aqui, né? A letra B está falando passado simples, o próprio nome já diz, é coisa que já passou. E o imperativo é aquilo que eu já falei anteriormente, que diz respeito à instrução, ok? Justifique sua escolha. Então, você vai escolher um dos três, de acordo com a explicação que eu dei aqui, e justificar. A justificativa também eu já dei nas atividades anteriores, né? As situações em que você usa o imperativo. Escreva a oração analisada no exercício anterior na forma negativa. Também já expliquei como é que se faz isso. É só você pegar a frase como ela está e colocar o don't antes, ok? Então, você vai pegar essa frase aqui, ó. Select PlayStation Store. Você só vai colocar o don't antes. Então, aqui, ó. Número 5. Copie mais 2 orações do texto cujos verbos estão conjugados no mesmo tempo verbal, identificado na questão 3. Então, a gente já identificou que o tempo verbal é um imperativo. O exemplo que foi dado aqui foi do select. Esse select aparece mais de uma vez aí, gente. Aparece mais de uma vez. Então, vocês podem usar ele mesmo aí, tá? Para facilitar aí para vocês, que eu sei que essa semana tá bem grande. Até eu já tô cansada aqui, para falar a verdade. Dessa explicação aqui. Então, aqui o exemplo que a gente tem foi esse aqui, ó. Select PlayStation Store, mas aqui a gente tem mais, ó. Select, proceed to checkout. Então, aqui a gente tem. Depois, select, confirm, purchase. Enfim, vocês podem usar esses exemplos aqui que eu dei, mas vocês podem usar outros também, se vocês estiverem aí com tempo aí. Atividade número 3. Agora é sobre você. Você vai responder em português. As perguntas estão em inglês, vocês vão responder em português. Número 1. Do you prefer to practice sports or to play games? Tá perguntando, você prefere praticar esporte ou jogar games? Tá? Vocês vão responder aí com as palavras de vocês. Em português mesmo. Número 2. What sports do you like and you don't like? Então, que esportes você gosta e que esportes que você não gosta? Você vai escrever aí um esporte que você gosta e um esporte que você não gosta. 1 ou 2, quantos vocês quiserem. Número 3. Do you spend too much time watching sports on TV or playing games? Então, aqui você passa mais tempo assistindo esportes na TV ou jogando. Número 4. When do you watch sports or play games? Every day or only on the weekends? Então, tá perguntando, quando você assiste esportes ou joga? Todos os dias ou só aos fins de semana? Tá? Então, respondam aí. Enfim, muito obrigada aí pela atenção de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, se for meu aluno, pode me chamar aí no WhatsApp. Se não for meu aluno, pode deixar nos comentários que eu tentarei responder assim que possível. Se quiser deixar alguma dica também, desde que seja de forma educada, estou à disposição. Thank you very much. See you next week.